Você tem dúvida em equação exponencial? Você não consegue responder os exercícios e fica sempre bolado quando tem que fazer uma questão? Então fica aí comigo que após a vinheta a gente vai ter uma aula show de equações exponenciais. E você vai aprender de uma vez por todas como resolvê-las. Beleza? Então, partiu! E aí, exatalizadores, olha só, vamos começar a nossa aula sobre equações exponenciais, mas antes disso eu peço para você deixar aí o seu like no vídeo, tá bom? Para você ajudar o YouTube a recomendar o Exatalizando para os outros alunos também, e que você, caso tenha caído aqui no canal de paraquedas, estava fazendo uma pesquisa para estudar, então você aperta aí o botão de inscrever-se e ativa as notificações também, porque aqui no canal tá cheio de aula, tá cheio de questões resolvidas de diversos concursos e também algumas curiosidades, não só de matemática, mas também de física. Se liguem, então aproveita aí a oportunidade, já deixa o like e já se inscreve no canal. Vem aí comigo na tela que a nossa aula vai rolar agora. Olha só, o que são as equações exponenciais, né? Equação exponencial nada mais é do que aquela equação onde você tem a tua incógnita, que é o x na maioria das vezes, você tem ela no expoente de uma potenciação, tá certo? Então, quando isso acontece, você tem uma maneira de resolver esse tipo de equação, e é justamente puxando para o lado da potenciação. Então, você vai transformar ambos os membros da nossa igualdade em potências de base igual, beleza? Então olha só comigo aí na tela, que tem uma propriedade escrita que nós estamos vendo, que é essa daqui, ó. Vou até destacar ela para nós. Olha só, está escrito o seguinte: a elevado a x é igual a a elevado a y, se e somente se, que é esse símbolo que você está vendo aqui na tela, x é igual a y. Ou seja, significa que para que eu tenha duas potências iguais, necessariamente os seus expoentes têm que ser iguais. E esse raciocínio a gente vai levar para a resolução das equações exponenciais. Vamos lá agora pegando o nosso exemplo número 1, beleza? Então ele está aqui na tela, ó. Colocando ele aqui ao lado, nós temos que 5 elevado a x é igual a 125. Ora, o que a gente tem que fazer é transformar ambos os membros dessa igualdade em potências. Aqui no lado esquerdo já temos 5 elevado a x, né? Então o que a gente pode fazer? A gente vai pegar o 125 e vai escrever esse cara como uma potência. E a dica já está aqui na base do outro lado. Eu tenho que transformar no mínimo numa base 5, tá certo? Então a gente vai fazer a decomposição de 125, ok? Então 125, se você somar aqui, vai dar 8. Então ele não pode ser dividido por 3, mas ele termina com 5, então eu posso dividir por 5, que isso vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5, e 5 você divide por 5, nós obtemos o resultado 1. Nossa decomposição termina quando chegamos em 1, naturalmente, porque esse 1 vai ficar se repetindo, e até porque o número 1 não faz parte dos números primos, esse processo é chamado de decomposição em fatores primos. Então você tem o 5 repetido numa multiplicação 3 vezes. Isso significa que nós temos 5 elevado ao cubo. Vamos pegar esse resultado e fazer a substituição aqui na igualdade. 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao cubo. Agora, olha só, a nossa propriedade aqui em cima já está satisfeita. Eu tenho duas potências que elas têm a mesma base e eu estou dizendo que elas são iguais. Ou seja, os seus expoentes obrigatoriamente devem ser iguais. Então nós temos o quê? X igual a 3. E aqui, olha só, nós fechamos o nosso primeiro exemplo. Tá bom? É essa a maneira de nós resolvermos equações exponenciais, sejam elas de qualquer tipo. Portanto, a gente vai prezar sempre em transformar em potências com a base igual para usarmos nossa propriedade da igualdade dos expoentes. Vamos lá para os próximos exemplos. Vamos trazer aqui o exemplo 2, né? Vamos colocar aqui mais acima. Nosso exemplo 2 diz o seguinte, ó, nós temos aqui 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81, certo? Então o que a gente vai fazer, olha só, aqui eu tenho 3 elevado a x, você sabe que o 3 ele é um número primo, portanto não tem como a gente fazer decomposição dele, mas o 81 sim. Então vamos fazer aqui ao lado, 81. Nós já temos a dica de como fazer, porque nós queremos uma base 3, que é a mesma base que está do lado esquerdo. Portanto, nós temos 81 dividido para 3, que dá 27.
81 ele é múltiplo de 9, portanto também de 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, nós temos 1. Então, o que é que nós conseguimos? Nós conseguimos o número 3 repetido 4 vezes em uma multiplicação. Isso significa que nós temos 3 elevado à quarta potência. Vamos fazer agora a nossa substituição, ok? Então, eu tenho 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Nesse momento, o que a gente vai utilizar é uma das propriedades da potenciação, que é a propriedade do inverso, ok? Então, a gente vai pegar esse 3 elevado à quarta potência e nós vamos inverter, tá? Quando nós invertermos ele, nós vamos ter 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. Lembra que quando você inverte a base de uma potenciação, essa base ela fica com expoente menos 1. Como aqui nós já tínhamos 4, então ela vai ficar com expoente menos 4. Tá? E agora, olha só, bases iguais, nós podemos agora tirar a base aqui, uma vez que o nosso olhar não é para a base. Que fique bem claro aqui, pessoal, a nível de informação, que a gente não está cancelando a base. Tá? Não tem como cancelar a base, senão não haveria potenciação. O que a gente está fazendo é simplesmente dizendo, olha, agora eu já não olho mais para as bases, porque eu já igualei, eu só vou precisar dos expoentes. E quem são meus expoentes aqui? X e menos 4. Como já está tudo certinho, olha só, finalizamos o nosso exemplo 2. Portanto, nós temos que x tem que ser igual a menos 4 nesse exemplo. Vamos pegar aqui o nosso exemplo 3, fazer ele aqui ao lado. Quem nós temos aqui? Nosso exemplo 3 diz o seguinte, 121 elevado a x menos 2 é igual a 1. Aí ainda há pouco a gente pensou, né? Poxa, eu preciso transformar essas potências em base igual. Mas você olha aqui, a base é 121, te lembra que 121 é igual a 11 ao quadrado. Você poderia transformar na base 11, mas o número 1, né? Como é que eu vou transformar 1 em base 11? Como é que eu vou transformar 1 em uma potenciação? Nesse momento, moçada, a gente vai ter que lembrar de uma propriedade da potenciação que é toda vez que a gente tem uma base elevado a zero, o resultado sempre é 1 dessa potenciação. E esse resultado a gente vai usar agora, porque eu vou poder escrever 121 elevado a x menos 2 é igual a 121 elevado a zero. Ora, porque eu sei que 121 elevado a zero vai dar 1. Não importa a base, o expoente zero, sempre o resultado é 1. Portanto, olha só, como as nossas bases são iguais, agora eu não olho mais para elas, eu olho apenas para os expoentes. Eu tenho x menos 2 igual a zero. Você sabe que aqui a gente vai desfazer essa operação de subtrair. Então, se está subtraindo na esquerda, ele vai passar somando lá na direita. E você teria, para deixar tudo bem claro, né? Você teria 0 mais 2, que isso daqui ficaria, que isso fica, né? Não que ficaria. Isso fica x igual a 2. Beleza? Então, fechamos aí o nosso exemplo número 3. Vamos lá, sem pressa, mas sem perder tempo, para o exemplo número 4. Olha só, o nosso exemplo número 4, ele diz 49 elevado a x, né? Vamos colocar ele aqui. Nós temos exemplo número 4. 49 elevado a x é igual a raiz quarta, né? De 343. Olha só como que a gente vai resolver essa nossa operação aqui. Vamos lá. Primeiro, você está vendo que as bases das nossas potências aí são 49 e eu tenho 343 que eu posso decompor esse número. Você sabe que 49 é 7 ao quadrado, é um dos quadrados perfeitos que nós mais usamos. Portanto, eu já vou fazendo a substituição aqui, ó. 7 ao quadrado elevado a x, né? Pegamos o 49 e escrevemos como 7 ao quadrado, mas ele já tinha a potência x ali, né? Beleza, estamos aqui, olha só. Raiz quarta e o 343 você vai decompor, tá? Aqui a dica é a seguinte, e eu até recomendo que algumas dessas potenciações, você com o tempo de uso, você acaba memorizando. E eu vou colocar logo direto, por quê? Porque 343, moçada, isso aqui é igual a 7 elevado ao cubo.
7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343, tá bom? Então, fica aí uma dica para você guardar, né, algumas potenciações que normalmente vão aparecer. Chegamos na nossa equação na segunda linha. Aqui você tem do lado esquerdo uma propriedade que é a potência de potência, portanto você repete a base e multiplica os dois expoentes, 2 vezes x, você vai ter 2x. E aqui, olha só, você tem a propriedade de transformar uma radiciação em um expoente racional, tá? Então, o que a gente vai fazer é olhar para os expoentes, ó, aqui dentro nós temos 3 e o índice da raiz é 4. A gente usa aqui uma regrazinha, né, uma frasezinha para você conseguir lembrar da propriedade, tá? A gente vai repetir a base 7. O 3, ele está dentro da raiz, então é como se ele estivesse protegido, ele estivesse à sombra. O 4, ele é o índice da raiz, ou seja, ele está lá fora da raiz. Portanto, é como se ele estivesse ao sol. Nós fazemos o seguinte, ó, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Beleza? Captou a mensagem? Olha só. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Isso ajuda muito a gente a lembrar dessa propriedade importante e que nós usamos bastante ela, tanto nas equações exponenciais quanto nos logaritmos. Agora, olha só, nossa base já ficou igual, cara. Então a gente pode não olhar mais para ela, tirar ela do nosso cálculo e nós vamos ter 2x igual a 3 quartos. Ora, o que é que você tem aqui? Você tem uma proporção, né, certo? Se você tem uma proporção, você faz multiplicação cruzada. E esse 2, ele vai multiplicar com o 4 e a gente já isola o x, sobrando aqui como nosso resultado 3/8. Olha só que bacana, né? Então, fechamos aí o nosso exemplo 4. Vamos lá que agora nós estamos aqui no nosso penúltimo exemplo, o exemplo 5, que você tem 2/5 elevado a x é igual a 625 sobre 16. Esse é o nosso exemplo 5. Já sabemos o que temos que fazer. Eu vou ter que transformar o 625 16avos em uma potenciação com a base 2/5. A dica já está aí, né? E ora, mais uma vez eu quero chamar a atenção para algumas potências que você tem que guardar aí com você para ganhar tempo. Primeiro que 625, nós sabemos aqui que isso é 5 elevado à quarta potência, tá? Lembra que ali em cima nós fizemos ainda há pouco, olha só, vamos só puxar aqui rapidamente, nós fizemos o 125. Tá aqui a decomposição do 125. Se você pegar e multiplicar mais uma vez isso por 5, você vai encontrar 625. Portanto, a gente faz essa jogada e já memoriza. Então, isso aqui já vai ficando guardado no nosso coração. Aí você tem... E o 16, obviamente, né? 16 a gente nem tem sombra de dúvidas. Esse cara é 2 elevado à quarta potência. Portanto, a gente já pode fazer nossa escrita. Eu vou escrever aqui 2/5 elevado ao expoente x. Isso é igual a 5 meios elevado ao expoente 4. Por que a gente escreveu só um expoente? Porque ambos os números 5 e 2 estão elevados a ele. Então, eu posso colocar como se todos eles aqui, ó, simultaneamente estivessem elevados ao número 4, e isso nos dá a nossa base em forma de fração. Nesse momento, a gente vai usar a propriedade do inverso da potenciação. Então, eu vou inverter aqui o lado direito, beleza? A gente vai ter 2/5 elevado a x é igual a 2/5. E você lembra que quando a gente inverte a base, muda o sinal do expoente, portanto, a gente tem menos 4. E para a gente aqui finalizar o nosso exemplo 5, a gente já não olha mais para as bases, porque elas já são iguais. O que a gente vai ter é x igual a menos 4. Beleza? Olha só, fechamos o nosso penúltimo exemplo. E agora, para matar tudo com chave de ouro, vamos para o nosso exemplo número 6, que ele diz o seguinte. Você tem 1000, né? Vamos só relembrar aqui o expoente. 1000 elevado a 2x menos 1 é igual a 0,00001, certo? Então, olha aí a nossa potenciação. Aqui, a gente já está ligado no que tem que fazer, né?
nós sabemos, já estudamos aqui um pouco de notação científica, que o 1000 ele pode ser escrito como uma potência de base 10. E a gente tem aqui 10 elevado ao cubo. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Portanto, a gente tem 10 ao cubo elevado a 2x menos 1. E isso tem que ser igual, olha só, 0,00001 é 1/100º de milésimo, não é isso? Portanto, o que a gente vai fazer agora, ó, é escrever esse cara como uma potência de base 10, mas como ele é um número decimal, ele vai ficar com uma potência de expoente negativo. Então, nós temos 10 elevado a menos, aí nós contamos as casas decimais, que são 5 ao todo, então eu tenho 10 elevado a menos 5. Agora aqui, de novo, potência de potência, ó. No lado esquerdo, nós vamos ter 6x menos 3, isso é igual a 10 elevado a menos 5, ok? Então, vamos lá, base igual, agora nós podemos tirar a base aqui da nossa visão, e nós vamos ter 6x menos 3 igual a menos 5. Organizando essa nossa equação, olha só, esse menos 3 ele está sendo subtraído na esquerda, então ele vai somar lá na direita, nós temos menos 5 mais 3, ok? Isso vai ser igual a nós, ó, 6x é igual a menos 5 mais 3, menos 2, e para a gente finalizar, nós vamos ter aqui esse 6, ele está multiplicando, portanto, a gente vai dividir tudo por 6, né? Nós chegamos aqui, ó, dividimos tudo por 6, e o que é que sobra para nós? X é igual a 2 e 6, eu posso dividir por 2, então vai sobrar menos 1/3. E aqui, olha só, finalizamos o nosso exemplo 6. Tá, pessoal? Então, essa daqui é a aula que eu tinha reservado para vocês, uma aula bem rápida e direta em um tipo de equação exponencial. Com certeza a gente tem outros tipos, mas para a gente poder prosseguir nas aulas de logaritmo, esse tipo de equação já é a suficiente, tá bom? Então, um abraço a todos aí, espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, né, para o YouTube recomendar o Exatalizando, e que você se inscreva no canal para ficar a par das novidades, tanto em matemática quanto em física. Também recomendo que você siga o Exatalizando lá no Instagram, no @exatalizando.oficial. Ali tem meme, tem dicas, tem resumos também, tanto de matemática quanto física. Tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem bem, até a próxima e tchau!